Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vou ler com vocês Lamentações 2, versículo 8, que diz assim: O Senhor decidiu derrubar os muros da cidade de Sião, mediu e marcou exatamente o que devia ser destruído. Ele fez gemer o muro e o antemuro e os derrubou. Amém? Eu meditei nessa palavra para trazer para vocês e eu refleti sobre ela e o meu entendimento foi. Eu achei muito interessante, né? Que fala que o Senhor marcou e mediu exatamente até onde ele ia destruir, até onde deveria ser destruído. E para mim, Deus está falando sobre essa situação dessa pandemia, dessa situação dessa doença, né? Porque muitas pessoas estão em pânico nesse momento, muitas pessoas estão desanimadas, pensando que isso não vai acabar, que é o fim do mundo. E nós cristãos temos que ter a consciência de que vai até onde Deus quer que vá, sabe? É difícil a gente entender isso, mas isso é a justiça de Deus sendo feita, sabe? Porque tava acontecendo muitas besteiras, as pessoas estavam fazendo tudo o que queria, e agora Deus tá colocando a igreja no seu lugar, que o lugar da igreja é orando, né? E a igreja estava perdendo foco. O mundo é para isso eu creio, né, que o mundo tem que enxergar com não, do nome de Deus não se zomba. Porque tava virando uma bagunça. Na igreja, o foco tava virando os homens. Não todas, óbvio, mas tava perdendo foco aos pouquinhos. E no mundo, uma falta de respeito com o nome de Deus muito grande. Então eu creio que Deus está colocando tudo no lugar. A política, Deus está mexendo, está movendo, está fazendo muitas coisas que a gente nem entende às vezes. Mas ele tá mexendo na área da educação, ele tá mexendo em todas as áreas. E não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas eu tenho pra mim de que tudo isso nunca foi por acaso. Deus tem um motivo pra tudo isso, porque se a gente diz que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, como que a gente pode dizer que Deus não faz parte disso? E se você falar, ele não fez, ele permitiu. Tá, mas ele é o único que tem poder de permitir e de não permitir. Então, ficar discutindo se foi ele que fez ou se ele permitiu, eu acho que pra mim não tem sentido. A gente tem que falar o que que Deus quer da gente nesse momento. O que ele quer que a gente aprenda? Ele colocou as famílias nos seus lugares. Gente, a gente tá tendo que lidar com todo mundo dentro de casa, todo mundo junto, ao mesmo tempo. Os pais cuidando dos próprios filhos sem deixar para os avós, né? Os filhos podendo curtir os pais, os casamentos tendo mais momentos juntos. Então, tá tendo muita coisa voltando ao seu lugar, sabe? As pessoas estão podendo parar também, porque essa coisa da produtividade estava muito grande. Todo mundo queria produzir, produzir. Aí, porque eu preciso trabalhar, trabalhar, e faculdade. E aí todo mundo teve que parar. Mas e aí? O que que tem? Quando você não pode mais trabalhar, o que que você faz da sua vida? Então isso fez todo mundo parar pra pensar. Tá, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Se minha vida era só o trabalho e agora eu não tô conseguindo trabalhar, né? Mas não se sinta amedrontado, não se sinta desanimado, não se sinta em pânico. Óbvio que é muito triste tudo que está acontecendo, mas tenha certeza de que Deus está no controle. Ele sabe até onde isso vai. Ele sabe desde quando começou e quando vai terminar. E tudo que Deus faz, gente, ele não passa dos limites. Ele não ia dar uma prova pra gente maior do que a gente pudesse suportar. Então todo mundo tá vivendo uma situação diferente. Tem pessoas que estão de quarentena sozinhas dentro de casa, porque não moram com mais ninguém. Tem pessoas que estão com a família, mas as crianças dão muito trabalho e tá meio em pânico assim. Tem pessoas que têm que trabalhar e aí é cansativo, né? É difícil e tem o medo também de ser contaminado. Tem pessoas que estão vivendo o luto por terem perdido outras pessoas com essa doença. Então, são muitas realidades. E todo mundo tá sofrendo um pouquinho, mas são coisas diferentes. Dores diferentes, né? Mas eu creio que Deus tem um propósito para tudo isso, né? A gente precisa aprender o que que ele tá dizendo com tudo isso. O que que ele tá querendo nos ensinar com toda essa situação. Porque Deus sempre quer ensinar mais a gente, ele sempre tem muito para ensinar a gente. E a gente só precisa estar atento ao que ele quer falar. Então, que nesse momento de quarentena a gente possa, vamos dizer, arrumar a anteninha da ligação entre você e Deus, para você entender o que ele quer de você. Às vezes ele só quer que você ore um pouquinho mais, que você fale mais com ele. Gente, oração não é nada complicado, nada.
é só você falar: oi, Deus, obrigado por esse dia. Coisa simples, às vezes ele só quer que você fale com ele. E a gente às vezes dizia que não tinha tempo, e agora o que não falta é tempo, né? Então a gente tem tempo, pode arrumar a casa, pode fazer o que for, mas se dessa vez falar que não tem tempo pra Deus, é demais, né? Mas Deus tá colocando tudo nos lugares e não vai passar do que a gente diga, tipo, nossa, Deus exagerou nisso. Não, não vai passar. Ele sabe o limite, ele sabe até onde a gente vai aguentar, ele sabe aonde tocar. E ele não faz nada por mal, ele só corrige a quem ele ama. Então, todos que ele está corrigindo, os cristãos e os que estão no mundo, que estão percebendo que isso é Deus corrigindo, ele corrige a quem ele ama. Então, ele não tá fazendo nada disso só porque ele é o dono do mundo e ele tá brincando com a gente. Embora ele pudesse, porque por ser o dono do mundo, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas a misericórdia dele, o amor e a graça dele não dá pra gente o que a gente merecia. Porque, gente, a gente está sofrendo? Tá. Mas se fosse por merecimento, a gente sofrer muito mais. Mas pela misericórdia, pelo Filho dele que morreu na cruz por nós, a graça dele é tão grande que a gente não sofre tudo que a gente deveria sofrer por pecar tanto, por errar tanto, por machucar o próximo. Então, que a gente possa ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. Não precisa entrar em pânico, não precisa desanimar. E toda vez que a ansiedade começar a bater, que você começar. Nossa, até o fôlego, você vai perdendo fôlego, que você pensa, meu, não sei mais o que pensar. Porque a gente fica se baseando no, ai, mais 15 dias de quarentena, ai, mas não tem que pensar nisso, quem manda é Deus. Gente, do nada a gente pode receber a notícia de que acabou. E isso foi porque Deus terminou com isso. Então a gente não pode olhar com os olhos carnais. E basta cada dia o seu mal. Então não vamos ficar pensando, ai, porque no Natal a gente. Não, calma, gente. A gente acabou de entrar em julho. Então vamos com calma. Eu sei que a nossa carne, gente, quer já ir falando, é, porque o ano novo vai ser assim, né? Cada um na sua casa. Mas não. Vamos ter a fé de que a qualquer momento isso pode acabar. Isso não é se iludir, isso é a fé de que Deus cuida de tudo. Então, essa é a minha palavra para vocês, que eu creio que Deus queria deixar para vocês. E eu também, né? Ele tá me usando para dizer: calma, acalma o coração, não precisa se desanimar. Quando for acabar, a gente vai até respirar fundo. Quando acabar, a gente vai falar: passou. Mas ele não vai deixar isso acontecer até, nossa, todo mundo vai morrer. Não. Ele tem um tempo, certo? Ele tem um propósito. Então busque o seu propósito. O que Deus quer de você nesse momento. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Se Deus falou com você através desse vídeo, deixa aqui nos comentários, porque eu quero, né, interagir com vocês. E Deus abençoe. Beijos.